Numa empresa, o diretor, que era fanático por astrologia, escreve um bilhete para o diretor. Na próxima quinta-feira, às 14 horas, o cometa Halley vai passar por esta região. Como este fenômeno se dá a cada 76 anos, peço que reúna todos os nossos funcionários no pátio da empresa, utilizando seus capacetes de proteção, e eu pessoalmente vou explicar o fenômeno a todos. Se o tempo estiver ruim e chover, não poderemos avistar o espetáculo a olho nu, e por isso peço então que reúna todos no refeitório da empresa. O diretor então faz um novo comunicado ao gerente. A pedido do presidente, aviso que o cometa Halley vai aparecer sobre a empresa na próxima quinta-feira às 14 horas. Se tivermos chuva neste dia, peço que todos os funcionários sejam levados ao refeitório vestindo seus capacetes, onde o fenômeno vai ocorrer a cada 76 anos e pode ser visto a olho nu mesmo. O gerente escreve um comunicado ao supervisor. A convite do nosso querido presidente, teremos a presença do cientista Halley, de 76 anos, aqui em nossa empresa, na próxima quinta-feira, às 14 horas. Ele vai estar nu aqui e usando um capacete e vai explicar a todos nós o fenômeno da chuva. O supervisor escreve um novo comunicado ao chefe da empresa. Solicito que todos estejam nus na próxima quinta-feira, às 14 horas, pois o presidente da empresa, Sr. Halley, estará exibindo o filme Dançando na Chuva. Caso venha a chover neste dia, o que ocorre a cada 76 anos, pedimos a todos que utilizem seus capacetes de proteção. O chefe da empresa, então, escreve um comunicado aos funcionários. Na próxima quinta-feira, nosso presidente fará 76 anos e convida a todos para uma festa no pátio da empresa. Teremos a participação de Bill Halley e seus cometas. Peço a todos que estejam nus e usando seus capacetes. Vamos ter show mesmo que chova, pois a banda é um fenômeno. Nos vemos no pátio, nus e de capacete. Certo dia, um empresário bem-sucedido estava em sua limusine com chofer e tudo. Estava indo para seu sítio quando observou dois mendigos comendo grama na beira da estrada. Ele pediu imediatamente ao chofer que parasse, saiu da limusine e perguntou a um dos mendigos: "Por que vocês estão comendo esta grama?" O mendigo, cabisbaixo, responde: "Porque nós não temos dinheiro para comprar comida", respondeu o mendigo, todo envergonhado. "Bem, estou indo para meu sítio e você pode vir comigo se quiser", disse o empresário. "Senhor, eu tenho uma esposa e 3 filhos aqui comigo." O empresário então fala: "Pois traga-os também." "E quanto ao meu amigo?" pergunta o mendigo ao empresário. O empresário virou-se para o outro mendigo e diz: "Você pode vir conosco também. Será muito bem-vindo." "Mas, senhor, eu também tenho esposa e 6 filhos", disse o outro mendigo. "Eles podem nos acompanhar também", diz o empresário enquanto se dirigia de volta à limusine. Todos se acomodaram como puderam na limusine, e quando já estavam no caminho, um dos mendigos diz: "O senhor é muito bondoso, e muito obrigado por levar-nos a todos com o senhor para o seu sítio." O empresário então responde: "De nada, senhores. Vocês vão gostar muito do meu sítio. A grama está com quase 1 metro de altura." Dona Neuza estava em casa fazendo o almoço, quando o telefone toca. A pessoa no telefone então fala: "Posso falar com a senhora Neuza?" Dona Neuza responde: "É ela mesma. Que ótimo. Aqui é do laboratório e estou ligando para dizer que seus exames já estão prontos. Mas preciso dizer que alguém aqui misturou os resultados do seu exame com o exame feito por um tal de José." Dona Neuza fala que José era o marido dela e os dois haviam feito o exame no mesmo dia. A pessoa no telefone respira aliviado e fala: "Assim é bem melhor, Dona Neuza, mas os resultados dos exames não são bons." Dona Neuza fica preocupada e pergunta: "Como assim? Pode então me dizer qual foi o resultado?" Dona Neuza: "Um dos resultados foi Alzheimer e o outro foi positivo para AIDS." A mulher fica chocada e pergunta: "E vocês não podem refazer os exames para podermos saber ao certo a quem pertencem?" A pessoa então sugere: "Como os exames são bem caros aqui, eu tenho uma sugestão mais barata para vocês, já que são casados." Dona Neuza, curiosa, então pergunta: "Sugestão? E qual seria então?" "É muito simples. A senhora leva seu marido para um lugar bem longe da sua casa e deixe-o por lá.
Se ele encontrar o caminho de volta, acho bom a senhora não fazer mais sexo com ele. Numa tribo, como de tradição, os índios vão até o cacique e perguntam: Chefe, pode nos dizer se este ano teremos um inverno muito frio? Temos que saber disso agora para nos prevenir. O cacique não havia aprendido muito bem com seus ancestrais sobre meteorologia, mas para passar segurança à sua tribo, ele olha para o céu, estende os braços para sentir o vento, coloca as mãos para frente para sentir o sereno e fala: Chefe índio sente que este ano teremos muito frio. Chefe, acha bom que tribo recolha muita lenha para ficar quentinho na oca? No dia seguinte, o chefe resolve ligar para o serviço de meteorologia da cidade, pois estava preocupado com o chute que havia dado, quando de lá responderam: Pode aguardar que o inverno deste ano será muito severo. O chefe fica mais aliviado e vai até a sua tribo e diz: Povo índio, este ano teremos muito frio. Podem pegar toda a lenha que acharem na floresta. Passaram-se 2 dias e o chefe volta a ligar para o serviço de meteorologia da cidade e faz a mesma pergunta. Sim, senhor. Este ano o inverno será muitíssimo severo com a cidade. O chefe então vai até a tribo e, num ar de confiança, diz ao seu povo: Tribo, pode pegar todo o pedaço de lenha que achar, gravetos, folhas. Teremos um inverno muito frio e não podemos vacilar. Passam-se mais 2 dias e o chefe liga novamente para o serviço de meteorologia da cidade e volta a fazer a mesma pergunta. A pessoa da meteorologia responde: Este ano, o inverno será bem intenso e a previsão é de muito frio, meu senhor. O cacique então pergunta: Mas como vocês podem ter tanta certeza assim? O sujeito da meteorologia então diz: É que neste ano, os índios estão recolhendo lenha pra cacete na floresta. O presidente da Argentina, em visita oficial ao Brasil, iria conhecer uma escola local em Brasília. Um professor da escola decide então preparar seus alunos para receberem a visita ilustre do presidente. Ele então fala: Vocês devem ser bem educados com o presidente da Argentina. Joãozinho, eu vou te perguntar o que é a Argentina para nós. E você responderá que a Argentina é um país muito bonito e amigo. Joãozinho então fala: Não, professor. A Argentina é um país irmão e não amigo. O professor fica todo orgulhoso e fala: Muito bem, Joãozinho, mas não precisa de tanto. Diga apenas que a Argentina é um país amigo. Joãozinho fica nervoso e repete: Não é não, professor. A Argentina é um país irmão nosso. O professor se rende à fala do aluno e fala: Tá bom, Joãozinho, mas por que você quer tanto dizer que a Argentina é um país irmão e não um país amigo? Joãozinho abre um sorriso e diz: É porque, amigo, a gente pode escolher professor. Numa cidade havia muitas motos Yamaha e só 2 Honda. Qual o nome do filme? Pocahontas. Um homem tinha como profissão cuidar de ursos. Certo dia, ele largou a profissão. Qual o nome do filme? O Ex-Ursista. Numa festa de aniversário, um menino insistiu com o pai para que pegasse uma bexiga para ele estourar. Qual o nome do filme? Toy Story. Num lugar onde só existiam pizzas, as de Alice foram expulsas pelas de ervilha. Qual o nome do filme? Alice no País das Más Ervilhas. Robin vivia enchendo o saco de seu irmão caçula, até que este contou tudo para a sua mãe. Qual é o nome do filme? Bate-Mãe, em Robin. Para comprar uma bola, um homem teve que escolher entre a vermelha e a azul. Ele escolheu a vermelha. Qual é o nome do filme? Largou a azul.
O sujeito vai à feira e sai com uma alface escondida na sacola. Qual o nome do filme? Alface oculta. O filho e o pai se despediram rapidamente. Qual o nome do filme? Tchau, pai. Tchau, filho. Era uma vez a pequena Marina que, para fugir da rotina da fazenda, resolveu pegar seu lindo pônei e ir passear nos campos silvestres. De repente, apareceu uma terrível manada de milhares de éguas em disparada e atropelou a menininha. Qual o nome do filme? 20.000 éguas sobre Marina. Pinguins decidem migrar para o deserto do Saara em busca de novas aventuras. Gatos formam um sindicato e exigem jornada de trabalho menor para caçar ratos. Prefeitura lança programa de adestramento para pombos. O objetivo é que eles recolham o próprio cocô. Cientistas descobrem que o Sol está de férias e foi substituído por uma lâmpada LED gigante. Jacarés inauguram um restaurante gourmet exclusivo para répteis. Após anos vivendo no frio da Antártica, uma comunidade de pinguins anunciou que não aguenta mais o gelo e decidiu migrar para o calor escaldante do Saara. Queremos explorar outras paisagens e finalmente usar óculos de sol, disse Pingu, o líder do movimento. Especialistas acreditam que os pinguins estão apenas cansados de ver sempre as mesmas geleiras. Gatos domésticos ao redor do mundo formaram um sindicato chamado Bigodes Unidos para exigir uma redução na exaustiva jornada de caça. Queremos trabalhar no máximo 2 horas por dia, com pausas para ronronar e cochilar, declarou um dos líderes felinos. Os ratos comemoraram a decisão, mas já se preparam para um possível aumento de produtividade nos finais de semana. Em um movimento revolucionário, a prefeitura de uma grande cidade anunciou o programa Pombos Conscientes. Os pássaros serão treinados para reconhecer e limpar suas próprias sujeiras. Estamos empolgados com a ideia, comentou um pombo local, enquanto roubava uma fatia de pizza de um turista. Em uma coletiva de imprensa surpreendente, cientistas revelaram que o Sol entrou em férias após bilhões de anos de trabalho ininterrupto. Durante sua ausência, uma lâmpada LED gigante foi instalada para iluminar a Terra. Estamos economizando energia solar com essa troca, explicou um representante da NASA. Um grupo de jacarés abriu o primeiro restaurante exclusivo para répteis. No menu, iguarias como sopa de mosquitos, tartarugas ao molho pesto e sanduíches de libélulas crocantes. Finalmente, um lugar onde não somos tratados como bolsas de couro, disse João, um jacaré empreendedor. Críticos afirmam que o restaurante está bombando, mas a lista de espera é de 3 meses. E com isso encerramos mais uma edição do nosso telejornal. Mas antes de ir, fica a reflexão. Você sabia que o calendário tem medo do relógio? Porque o tempo voa. Boa noite e até amanhã, se o tempo permitir. Um sujeito resolveu fazer uma expedição para a Índia para caçar o famoso tigre de Bengala. Quando ele chegou lá, foi para um acampamento e os preparativos da expedição foram feitos. Então todos que estavam lá foram para a selva para capturar o tal tigre. O cozinheiro da expedição era um gaguinho, que ficou no acampamento e resolveu aprontar o rango para o pessoal, pois sabia que os aventureiros chegariam famintos. O gaguinho começou a cortar a carne de vaca e um tigre enorme que passava por ali perto sentiu o cheiro do sangue e foi indo na direção do acampamento. O tigre, então, entrou na tenda onde o gaguinho estava fazendo a comida. Quando o gaguinho viu o tigre, ficou branco de medo. O tigre pulou na carne para saciar sua fome e depois pulou em cima do gaguinho, que já estava todo cagado de medo. E, por azar, o animal caiu em cima da faca que estava na mão dele.
e morreu na hora. O tigre ficou no chão e o gago segurando a faca todo cagado, mas ainda vivo. Escureceu e o pessoal voltou para o acampamento chateado, porque eles não conseguiram ver e nem pegar o tal tigre de Bengala. Quando chegam na entrada do acampamento, viram o gaguinho com a maior pose, segurando a faca e com o pé sobre o tigre. Vendo aquilo, os caçadores começam a festejar e foram dar um abraço no gaguinho, que começa a gritar bem alto: "Ip, ip, ip!" O pessoal, naquele alvoroço, ouvindo o que o gaguinho gritava, o colocou no colo e começou a jogá-lo para cima, dizendo: "Ip, ip, hurra!" Veio uma manada de hipopótamos e pisoteou todo mundo. Diz a história que Jesus, Moisés e um velhinho foram jogar uma partida de golfe. Pegaram seus tacos e foram até o campo de golfe para a tal partida. Jesus, então, é o primeiro a jogar e dá sua tacada na bola. A bola pega uma boa altura, vai em direção ao primeiro buraco, mas cai em um lago que havia no meio do caminho. Ele, sem perder tempo, andou sobre as águas do lago, achou a bola e deu outra tacada, fazendo com que ela caísse diretamente no buraco número 1. Chegou a vez de Moisés dar sua primeira tacada. Ele vai até a bola, dá uma super tacada e a mesma pega uma boa altura e também vai na direção do primeiro buraco, mas cai dentro do mesmo lago. Ele, então, vai até a beira do lago e diz em voz alta: "Que se abram as águas deste lago." As águas do lago se abrem imediatamente e ele caminha até a bolinha, dá outra tacada na mesma e ela vai em direção do primeiro buraco, caindo nele certinho, sem quicar no chão. Chega então a vez do velhinho, que dá sua tacada na bola. A bolinha então pega a altura e vai em direção do primeiro buraco, caindo direitinho no mesmo, sem quicar no chão. Moisés pega seu taco, o joga no chão e vai até Jesus e fala: "Jesus, com seu pai eu não jogo mais." A Ana Maria Braga chamou a Hebe de Loura Aguada. Qual o nome do filme? Olha quem está falando. Um cara comeu 1 quilo de alho e depois escovou os dentes. Qual é o nome do filme? Mudança de hálito. Um anão tinha o lábio inferior muito grande. Quando ele andava, seu lábio balançava de um lado para o outro. Qual o nome do filme? Anão que balança o beiço. Um homem aceitou um desafio de beber 1000 latinhas de cerveja de uma vez. Ele tomou 999 latas e não aguentava mais. Qual o nome do filme? Missão Impossível. Uma moça usava um grampo que começou a enferrujar. Ela então pediu a uma costureira que o forrasse. Qual o nome do filme? Forre este grampo. Um menininho tinha um gatinho chamado Tido, que toda noite dormia num cestinho. Um belo dia, o menininho foi procurá-lo e não o achou. Qual é o nome do filme? O Sexto Sentido. Um homem e uma mulher, ambos sem os 2 braços, decidiram casar. E algum tempo depois tiveram filho. Qual o nome do filme? Ninguém segura este bebê. Na escola tinha um rapaz muito forte que batia em todo mundo que olhasse para ele. Um dia, um menininho, sem temer o perigo, vai lá e pergunta-lhe que horas eram. Qual é o nome do filme? Que horas são, valente? Um chiclete conheceu uma chicletinha, se casaram e tiveram vários chicletinhos. Qual o nome do filme? A Família Addams.
Num programa de auditório, um sujeito que não era muito esperto tinha que responder uma única pergunta para ganhar a quantia de $5.000. O apresentador, sabendo das limitações do candidato, diz o seguinte: Senhoras e senhores, estamos aqui com o nosso candidato para ganhar este prêmio, mas antes ele terá que responder a uma pergunta. Ele se vira para o candidato e fala: Posso perguntar então? Pode sim, diz o candidato. O apresentador, então, faz a seguinte pergunta. Quanto é 6 mais 6? O candidato pensa, pensa e fala. São 15. O apresentador fica desapontado e diz. Errou. A plateia fica em alvoroço e começa a gritar. Mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. O apresentador pensa e fala ao candidato. Como a plateia está pedindo mais uma chance ao senhor, vamos então fazer uma outra pergunta. Quanto é 2 vezes 3? O candidato pensa e diz. Seriam 9? O apresentador fica desapontado de novo e grita. O senhor errou novamente a resposta. A plateia começa a gritar novamente. Mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. O apresentador fica sem jeito em não premiar o candidato, e como a plateia pedia por mais uma chance, fala. O senhor está com sorte hoje. A plateia está pedindo mais uma chance ao senhor e a produção do programa decidiu em atender. Por isso, aí vai a última pergunta. Quanto é 1 mais 1? O candidato pensa e fala. Seriam 2? A plateia começa a gritar. Mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Prefeitura lança concurso para a melhor imitação de pomba na Praça Central. Cachorros formam um sindicato e exigem mais petiscos no horário de passeio. A avó vira influencer digital do TikTok ao ensinar como reutilizar a água do miojo. Pesquisadores descobrem nova espécie de gato que odeia caixas de papelão. Estádio lota para a final do Campeonato Mundial de Pedra, Papel e Tesoura. Após reclamações de que as pombas locais não estavam sendo autênticas o suficiente, a prefeitura anunciou um concurso para eleger o melhor imitador de pombas da cidade. O prêmio inclui uma assinatura vitalícia de pão seco e uma estátua do vencedor na praça, junto com as pombas. Em uma reviravolta histórica, cães de várias raças se uniram para formar o primeiro sindicato canino. Entre as reivindicações estão a inclusão de snacks gourmet, direito a cochilos ilimitados e aumento do tempo de passeio para o triplo. O líder sindical, o Golden Retriever Rex, declarou: Au, au, queremos justiça. Dona Gertrudes, 82 anos, conquistou milhões de seguidores ao mostrar como transformar água de miojo em sopa gourmet, máscara facial e até limpador multiuso. O vídeo mais popular mostra a receita de suco de frango, que deixou as pessoas intrigadas e com fome. Contrariando todas as leis universais dos felinos, cientistas encontraram um gato que simplesmente ignora caixas de papelão. O gato, apelidado de rebelde sem caixa, prefere se esconder em lugares absurdos, como dentro da geladeira ou pendurado na cortina. A descoberta já está sendo considerada o maior mistério da biologia moderna. Milhares de pessoas se reuniram em um estádio para assistir à acirrada final entre 2 competidores de pedra, papel e tesoura. A partida durou 3 horas devido a empates consecutivos. O campeão levou para casa uma tesoura de ouro, um troféu de papel reciclado e uma pedra autografada pelo jurado oficial. E por hoje é só, pessoal. Lembre-se, a vida é como Wi-Fi grátis. Às vezes conecta, às vezes não, mas sempre tem alguém roubando seu sinal. Boa noite, boa sorte e até a próxima, se meu despertador colaborar. Tchau! O mineirinho estava muito cansado de ouvir rumores de que sua esposa o traía quando ele ia trabalhar. Um certo dia, ele saiu de casa no horário de sempre para ir ao trabalho. A esposa lhe desejou bom trabalho e fechou a porta.
Ele rapidamente sobe até o alto de um pé de manga no seu quintal e resolve passar o dia ali. Só observando, o entra e sai de sua casa. Momentos depois aparece um sujeito, mulato, muito forte e fica em pé, bem debaixo da mangueira, como se esperasse alguém. Pega uma manga que havia caído no chão e a chupa. Pega uma outra e assim fica por lá. O mineirinho, lá no alto do pé de manga, só sacando o sujeito. Nisso, a mulher do mineirinho abre a porta da casa e grita: "Entra logo, meu amor! Meu marido já saiu para trabalhar." O sujeito joga a última manga no chão e corre para dentro da casa do mineirinho. Ele desce do pé de manga furioso e pensa: "Hoje eu pego estes dois no flagra, vou dar cabo deles." Vai até a garagem da casa e pega um facão no armário de ferramentas. Ele então entra na casa e pega o sujeito com a boca nos seios de sua esposa. Então ele grita com o facão na mão: "Safado! Cê vai morrer!" Nisso, o sujeito tira da calça um 38 e o aponta para o mineirinho dizendo: "Por quê, posso saber?" O mineirinho então diz: "É porque você estava chupando manga e agora tá tomando leite, faz mar." Um casal comprou um papagaio durante a lua de mel e o mesmo foi colocado no quarto do hotel que estavam hospedados. Era evidente que o papagaio não podia deixar de fazer seus comentários sobre a performance dos noivos na cama. Chega uma hora em que o marido não aguenta mais aquilo, pega uma toalha no banheiro e a joga por cima da gaiola e fala para o papagaio: "Ou você fica quieto, ou te levo amanhã para o zoológico da cidade." Na manhã seguinte, eles se levantam e começam a arrumar as malas para voltar para casa. A mala estava cheia, repleta de bugigangas que compraram na viagem, não a conseguem fechar e o marido diz: "Querida, você fica por cima e eu tento. Vamos ver se dá certo assim." Depois de tentarem, ele diz: "Não deu certo. Talvez fosse necessário um pouco mais de peso." Então ele fala: "Vou ficar por cima e você ajuda. Também não dá certo." Ele volta a falar: "Agora vamos tentar os dois em cima." Nessa, o papagaio não se aguenta e grita: "Tira esta merda de toalha daqui que eu não quero perder esta cena por nada. Tô pouco me lixando pro zoológico." O que é um pontinho marrom na pré-história? Um brontossauro. O que é um pontinho rosa no meio do mato? Um capinque. O que é um pontinho vermelho no rio? Um jaca, red. O que é um pontinho laranja na selva? Um orange tango. O que é um pontinho preto no microscópio? Um preto zoário. E o que é outro pontinho preto no microscópio? Uma bactéria. O que é um pontinho verde no aeroporto internacional? Um gringo. O que é um pontinho verde na estrada? Um Volkswagen. E o que é um pontinho amarelo na mesma estrada? Um unomilho. O que é um pontinho amarelo no meio da cozinha? Um eletrodoméstico. E o que é um pontinho amarelo no céu? Um yellowcóptero. O que é um pontinho amarelo no topo de um arranha-céu? Um fandango suicida. O que é um pontinho preto no carro? Um black de mão. O que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho?
Um morangotango. O que é um pontinho verde a 200 km por hora numa descida? Uma ervilha sem freio. O que são 4 pontinhos pretos no leite? Formigas. Pato invade prefeitura para cobrar IPTU com desconto. Cachorro se elege presidente de condomínio e declara Dia da Ossinha Livre. Homem recebe multa por estacionar tapete voador em vaga de deficiente. Alexa. Desiste de responder perguntas de um dono confuso. Vacas formam boy band e lançam o hit Motivado. Na manhã de hoje, um pato revoltado invadiu a prefeitura da cidade em busca de desconto no IPTU. Testemunhas dizem que ele exigia, aos gritos de quá, 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 um abatimento por viver próximo a um lago público. A negociação foi encerrada quando ofereceram um saco de milho como compensação. O pato aceitou, mas prometeu voltar no ano que vem. Em uma eleição inesperada, Rex, um Golden Retriever, derrotou todos os candidatos humanos para assumir a presidência do condomínio. Sua primeira medida foi instituir o Dia da Ossinha Livre, quando todos os moradores devem jogar um osso no corredor para que ele organize. A oposição humana promete recorrer, mas a popularidade de Rex só aumenta entre os pets. Um comerciante foi flagrado estacionando seu tapete voador na vaga destinada a deficientes em um shopping. Achei que não tinha problema porque não encostei no chão, argumentou o homem. As autoridades multaram o infrator, mas ainda não descobriram como guinchar o tapete. Um robô doméstico da Alexa pediu demissão após não aguentar as perguntas absurdas de seu dono. Entre os questionamentos: se eu mastigar um chiclete no espaço, ele gruda no dente ou flutua? E por que meu cachorro nunca me responde quando falo com ele? A Alexa foi flagrada, saindo da casa, gritando: não me pagam o suficiente para isso. Um grupo de vacas de uma fazenda decidiu largar a vida de pastagem e formou uma boy band chamada Os Músicos. O hit de estreia, Motivado, já alcançou o topo das paradas da rádio rural. Com um refrão chiclete e muito estilo, elas prometem revolucionar o cenário musical bovino. E com isso encerramos mais uma edição do Telejornal de Notícias Improváveis. Lembre-se, a vida é como um café sem açúcar, amargo, mas te mantém acordado. Então, antes de dormir, reflita. Se uma vaca pode formar uma boy band e um pato pode invadir a prefeitura, o que você está esperando para conquistar o mundo? Pense nisso. Até amanhã, se o Wi-Fi permitir. E lembrem-se, a única coisa que levamos da vida são as risadas. E o boletim do SPC, se atrasarmos o pagamento. Boa noite. Certa vez um sujeito bem mentiroso, por sinal, resolve contar numa festa entre amigos sua experiência num safari que fez quando esteve na Índia. Gente, estávamos num Jeep e ele quebrou. O motorista disse que teríamos que ir andando até o início do tour. E assim fomos. E eu me perdi da turma. Dei de cara com um tigre de bengala muito grande e assustador. Saí correndo e o tigre veio correndo atrás de mim. Foi desesperador. Mas eu vi uma pedra bem grande e a pulei. Foi minha sorte. Saí andando do outro lado de boa. Um dos convidados então fala: pera um pouco. Eu conheço o tigre e eles pulam pedras muito fácil. Quer dizer que você pulou a pedra e o tigre desistiu? O sujeito fala: não, eu não acabei de contar. O tigre pulou também, e quando eu percebi, corri mais ainda. E lá na frente, eu vi um rio. E como eu nado muito bem, pulei e atravessei o rio abraçadas. Saí andando na outra margem e não vi mais o tigre. Fiquei de boa, então.
O mesmo convidado, então, fala de novo. 1 minutinho. Eu já disse que conheço muito bem os tigres, que são ótimos nadadores. Você está dizendo que ele não entrou na água e nadou também? O sujeito sem jeito já disse: Meu amigo, eu ainda não acabei de contar. O tigre, de repente, saiu do rio também e eu voltei a correr muito do animal. Mas minha sorte é que havia uma vegetação de espinhos e eu, como sou esperto, entrei na mesma e saí andando do outro lado, tranquilo, e não vi mais o tigre. O convidado volta a falar: Meu amigo, vamos lá. Os tigres possuem a pele grossa e os espinhos nem fazem cócegas para eles. Você está dizendo que entrou nos espinhos, se cortou todo e o tigre não foi atrás? O mentiroso fica bravo e fala: Olha, você quer saber? O tigre me comeu e eu estou dentro da barriga dele. O presidente da República de um certo país queria um selo comemorativo com sua foto para marcar o seu primeiro semestre de governo. Ele então exigiu que se fizesse um selo de altíssima qualidade, papel reflexivo e tudo mais. Os selos foram desenhados, aprovados, impressos e vendidos a toda a população pelos correios daquele país. O presidente fica radiante e todo orgulhoso. Em poucos dias, ele fica muito furioso ao ouvir reclamações de que o selo não colava nas cartas enviadas. Ele então convoca os responsáveis pela manufatura do selo e ordena que investiguem os motivos das reclamações. Os técnicos pesquisam nas agências dos Correios de todo o país, até que descobrem o motivo das reclamações e relatam o problema ao presidente através de um relatório que dizia: Não há nada de errado com a qualidade dos selos, senhor presidente. O problema é que o povo está cuspindo do lado errado. Em visita aos Estados Unidos, Sua Santidade o Papa foi convidado pelo presidente americano para visitar a Casa Branca. Depois de uma longa conversa, ele pede para usar o telefone. O presidente lhe indica o escritório, onde há 2 telefones, um vermelho e um branco. O Papa então pergunta qual deve usar. O presidente então explica: O vermelho é para falar com a Rússia e o branco é para falar com Deus. Sua Santidade fala ao telefone branco por 5 minutos e, ao desligar, pergunta quanto deve pagar pela chamada. O presidente então responde: São $5.000 pela chamada. O Papa pede ao seu secretário para pagar a chamada, se despede e vai embora. Dias depois, o Papa viaja para o Brasil para visitar o presidente. Então, ele pede para utilizar o telefone também. E como nos Estados Unidos haviam 2 telefones, um branco e outro vermelho, o presidente brasileiro explica: O telefone vermelho é para falar com o presidente dos Estados Unidos e o branco para falar com Deus. Sua Santidade fala durante 30 minutos pelo telefone branco e, ao terminar, pergunta quanto havia ficado a chamada. O presidente então fala: São $50. O Papa se surpreende e diz: Falei muito mais agora do que na Casa Branca. Como é possível que custe apenas só $50? O presidente do Brasil então fala: É que aqui é uma chamada local. O que é um pontinho azul no céu? Um urublu. O que é um pontinho brilhante em uma vaca? Um carrapato de aparelho. E o que é um pontinho preto, branco, preto, branco, preto, branco, vermelho, vermelho, vermelho? Uma freira rolando a escada. O que é um pontinho rosa no palco tocando guitarra? O Pink Floyd.
Você sabe o que é um pontinho preto no castelo? Pimenta do reino. O que é um pontinho rosa cantando no palco? O Samuel rosa. O que são 5 pontinhos coloridos na grama? Os Power Rangers. O que é um pontinho amarelo no deserto do Saara? Um camelo. O que é um pontinho marrom no céu? Uma brown boleta. Cachorrada com tudo. Cães em todo o mundo decidem que agora são gatos. Universidade de Aranhas lança curso de dança em teia. Feira do Livro se transforma em batalha de almofadas. Supermercados convidam clientes a fazer compras com escovas de dentes. Novo estudo revela que borboletas podem falar. Tradutores já estão a caminho. Um movimento global de cachorros anunciou que decidiram se identificar como gatos. Eles começaram a miar e a escalar árvores, provocando confusão em parques e praças. Vigilantes ainda tentam convencê-los a parar de derrubar o lixo. A Universidade de Aranhas de Spin City apresentou um curso de dança revolucionário. Dança em teia. Não se preocupe com o passo a passo. O maior desafio é não ficar preso nas próprias pernas. O que começou como uma tranquila feira do livro em páginas felizes acabou virando uma épica batalha de almofadas após uma promoção Leve 1, ganhe 2. O evento finalizou com um recorde de risadas e penas voando. Para aumentar a conscientização sobre higiene bucal, supermercados de todo limpinho agora incentivam clientes a fazer compras usando escovas de dentes como carrinhos de compras. A equipe do mercado disse que vai prometer um desconto para os clientes que fizerem isso com estilo. Pesquisadores da Universidade de Insetologia afirmaram que as borboletas podem comunicar-se entre si, mas só em francês. Tradutores estão sendo convocados para decifrar as conversas de floração ao redor do mundo, enquanto os lepidópteros estão pedindo mais brigadeiros. Dicionário. Lepidópteros. São insetos que possuem asas com escamas, que inclui as borboletas e mariposas. E assim chegamos ao fim do nosso telejornal de hoje, onde as notícias são tão absurdas que até o seu peixe de estimação daria uma risada. Lembre-se, se você encontrar um camelo usando óculos de sol na praia, não se assuste. É apenas o novo influencer do Instagram buscando alguma sombra. Um fazendeiro do interior do estado tinha uma fazenda muito grande com 1000 vacas e apenas 3 touros que davam conta de todas. Um touro bem grande que cobria 600 vacas, um touro médio que cobria 300 vaquinhas e um touro menorzinho que só cobria 100 vacas. Um belo dia, os touros ouvem o fazendeiro falar que iria comprar mais um touro lá da Espanha. Os touros daquela fazenda eram falantes. O touro bem grande então fala: "Eu é que não vou me separar das minhas vaquinhas." Nisso, o touro médio repete a mesma coisa, e o touro menorzinho jura que ele não se separaria de suas 100 vaquinhas por nada. No dia do tal touro espanhol chegar, eles viram uma caminhonete chegando na fazenda. Vinha toda chacoalhando e tremendo. De repente, quando a caminhonete parou, sai um touro enorme urrando, esperneando e babando como um monstro. Os 3 touros ficam espantados e o maior fala: "Quem sabe eu consiga me separar de algumas de minhas vacas." O touro médio diz a mesma coisa e saiu dali bem rápido. O tourinho começou então a grunhir, urrar e patear. O touro maior então diz: "Você está louco, tourinho? Tá querendo comprar briga com aquele tourão?" O tourinho, com medo, então fala:
Que nada. Eu só quero que ele saiba que eu não sou uma das vacas. O sujeito entra numa loja onde há uma placa. Cuidado com o cachorro! Dentro da loja, ele vê um cachorrinho bem pequenino, com uma cara de mansinho, deitadinho no chão ao lado do caixa. O sujeito então fala: "É este o cachorro com o qual eu tenho que tomar cuidado?" O caixa diz: "É esse mesmo." O sujeito abre um sorriso e diz: "Mas ele não parece nem um pouco perigoso. Por que o senhor pôs esta placa, então?" O caixa explica ao sujeito: "É, porque antes todo mundo pisava nele." 3 cegonhas estão voando e uma pergunta para a outra: "Para onde você está voando?" "Vou até a casa de um casal que há 10 anos estão tentando ter um filho e agora conseguiram. Estou levando para eles esta linda menininha." "Que bom, amiga. E você?" pergunta a cegonha de volta. "Eu estou levando um garotinho para casa de uma senhora que nunca teve filhos." "Que bom. Você vai fazê-la muito feliz." "E você?" perguntam as duas para a terceira cegonha. "Eu? Eu estou voando para o convento das freiras. Nunca levo nada lá, mas sempre que chego, dou um baita susto nelas." Uma mulher passeava perto de um lago quando de repente apareceu um sapo que fala: "Minha senhora, eu sou PhD em matemática e fui transformado em um sapo por uma bruxa. Se a senhora me der um beijo, viro um homem novamente, caso com você e seremos felizes para sempre." A mulher, toda contente, pegou o sapo e o colocou na bolsa e começou a andar. Enquanto ela ia caminhando de volta para casa, o sapo colocou a cabeça para fora da bolsa e perguntou: "Senhora, não vai me beijar?" Nisto a mulher responde: "De jeito nenhum. Eu faço mais dinheiro com um sapo falante do que com um marido PhD." Um advogado e um engenheiro estavam pescando no Caribe quando o advogado comenta: "Estou aqui porque minha casa foi destruída num incêndio, com tudo que estava dentro, e o seguro pagou tudinho." E logo sorri. "Que coincidência", diz o engenheiro. "Minha casa também foi destruída por um terremoto e perdi tudo. E o seguro pagou tudinho também." O advogado olha intrigado para o engenheiro e pergunta: "Como é que você faz para provocar um terremoto?" Um aluno de direito estava fazendo sua prova oral, quando o professor pergunta: "O que é uma fraude?" "É o que o senhor está fazendo agora, professor", responde o aluno sorrindo. O professor fica indignado e fala: "Ora essa! Explique sua resposta que não entendi." Então o aluno responde: "Segundo o Código Penal do nosso país, comete fraude todo aquele que se aproveita da ignorância do outro para o prejudicar." O filho de um advogado recém-formado chega todo sorridente para contar a novidade ao pai, que era advogado titular do escritório. "Papai, papai, em um dia resolvi aquele processo em que você esteve trabalhando por 10 anos." O pai aplica um safanão na orelha do filho e berra: "Idiota! Esse processo é que nos sustentou nos últimos 10 anos." O advogado, no leito de morte, pede uma Bíblia e começa a lê-la avidamente. Todos se surpreendem com a conversão daquele homem e perguntam o motivo daquilo. O advogado doente então responde: "Estou procurando brechas na lei." Um fazendeiro estava oferecendo $500 para quem conseguisse capturar a onça que estava comendo os bezerros da sua fazenda. Chega então um compadre dele, pobre, e já foi se oferecendo para fazer o serviço. Ele era bem magrinho, usava sandália de dedo e um chapéu de palha. Entrou logo na mata e já foi à procura da onça. Num determinado momento, ele deu de cara com o bicho e começou a correr de medo da onça, que foi correndo atrás dele. Ele correu de medo até a sede da fazenda e o fazendeiro estava sentado numa cadeira na varanda da casa com um capim no canto da boca. Por sorte, na hora que a onça deu o bote no compadre que estava correndo,
ele tropeçou numa pedra e caiu. A onça voou por cima dele e caiu no chão bem na frente do fazendeiro, que só assistia à cena. O compadre, todo cagado de medo, então fala pro fazendeiro: "Segura essa aí, compadre, que eu vou buscar a outra que ficou no mato." Um homem, em plena madrugada, acordou com um barulho estranho vindo do quintal. Convencido de que se tratava de um invasor, agarrou a primeira coisa que encontrou: uma vassoura. Ao abrir a porta, deparou-se com seu fiel cão, que, assustado com a agressão, não hesitou em responder à altura. O homem foi levado ao hospital com ferimentos leves, mas com uma história para contar por muitos anos. Um casal vivia em aparente harmonia até que o papagaio da casa começou a repetir frases como "ela não te ama" e "ele está te traindo". Intrigada, a esposa decidiu investigar e, para sua surpresa, descobriu que o papagaio havia aprendido as frases ouvindo conversas telefônicas do marido. O caso acabou em divórcio e o papagaio se tornou a estrela de um programa de TV. Durante uma importante reunião virtual, um gato doméstico decidiu participar da conferência, passeando pelo teclado e ativando a câmera. Em vez de interromper a reunião, os participantes acharam a presença do felino tão adorável que decidiram promovê-lo a gerente de relações públicas da empresa. O gato agora possui uma conta nas redes sociais e já possui mais seguidores do que alguns dos funcionários. Um assaltante, em um ato de desespero, decidiu roubar um banco. No entanto, ao chegar ao caixa, percebeu que havia esquecido o bilhete com a ameaça. Sem alternativas, ele escreveu a mensagem em um pedaço de papel higiênico. O caixa, em vez de se assustar, começou a rir e chamou a polícia. O assaltante foi preso em flagrante e, além da pena por tentativa de roubo, ainda foi multado por falta de higiene. Uma vaca, em busca de aventuras, conseguiu escapar da fazenda e invadiu uma loja de noivas. A vaca, atraída pelos vestidos brancos, colocou um deles e saiu desfilando pela rua. A polícia foi chamada para resgatar a vaca, que foi devolvida ao seu dono, mas não antes de ter posado para algumas fotos memoráveis. E estas foram as notícias de hoje. Fiquem bem e até a próxima edição do Jornal das Coisas que Nunca Aconteceram.
Um avião estava com pane e prestes a cair só com 5 passageiros. Só haviam 4 paraquedas a bordo. O primeiro passageiro disse: "Eu sou Kobe Bryant, o melhor jogador de basquete da NBA. Os LA Lakers precisam de mim e, portanto, eu não posso morrer." Então, ele pegou o primeiro paraquedas e saltou do avião. O segundo passageiro, Melania Trump, disse: "Eu sou a mulher do novo presidente dos Estados Unidos da América e uma potencial futura presidente." Então, ela pegou o segundo paraquedas e saltou do avião. O terceiro passageiro, George W. Bush, disse: "Eu sou um ex-presidente dos Estados Unidos da América. Eu tenho grandes responsabilidades por ser um líder de uma superpotência, porque sou o ex-presidente mais esperto da história dos Estados Unidos da América. Então, o povo americano não quer que eu morra." Então ele pegou o paraquedas e saltou do avião. O quarto passageiro era o Papa, que disse à quinta passageira, uma garotinha de 10 anos de idade: "Eu estou velho e fraco e não me restam muitos anos de vida. Como católico, devo sacrificar minha vida e deixar para você o último paraquedas. Pode saltar e fique com Deus, minha filha." Então a garota disse: "Está tudo bem, seu Papa. Ainda restam 2 paraquedas pra gente." O ex-presidente mais inteligente da história dos Estados Unidos da América saltou com a minha mochila da escola. No interior do estado, uma freira viu um papagaio numa feira e logo ficou encantada com o bichinho. Ele rezava Pai Nosso, Ave Maria, etc. O comprou na hora. Chegando em casa, colocou o papagaio numa gaiola e a deixou no beiral da janela e foi para a igreja. O papagaio desocupado ficou olhando para fora quando começou a chover. Passou alguém correndo da chuva e disse: "Vixe, que aguinha boa que está vindo." O papagaio, muito esperto, decorou aquilo na hora. Parou de chover e uma mula que estava puxando uma charrete com 2 sujeitos passava por ali. A mula empacou, se deitando no meio da rua, e desesperado um dos sujeitos disse ao outro: "Mete o dedo no traseiro dessa mula que ela se levanta na hora." O papagaio decorou o que o homem disse também. Depois de uma semana, a freira decidiu que queria batizar o papagaio e, de tanto pedir para o padre, conseguiu uma cerimônia de batizado para o bichinho. No instante em que o padre despejou a água benta sobre o papagaio, o mesmo falou: "Vixe, que aguinha boa está vindo." A freira então desmaiou de tanta vergonha e o papagaio volta a falar: "Mete o dedo no traseiro dessa mula que ela se levanta na hora." Um sujeito só tinha $5 no bolso e estava com muita fome. Entrou num restaurante e pediu o menu para o garçom e percorreu todas as opções de comida. Do filé mignon a $35 foi descendo. Filé com fritas a $30. Espaguete a $20. Canja de galinha a $10. "Caramba!" disse o sujeito. "Não tenho dinheiro nem para comer o prato mais barato deste restaurante." Então ele chamou o garçom. "Garçom, não existe nenhuma opção a $5? É tudo que eu tenho." O garçom então fala: "Um minutinho que eu vou falar com o dono da casa." Logo o garçom volta e fala ao sujeito: "Falei com o dono e ele me autorizou a oferecer para o senhor um prato alternativo." "E qual seria este prato?" pergunta o sujeito. "Canja de papagaio", diz o garçom sorrindo. "Vixe, nunca ouvi falar neste prato." Como a fome era grande, o sujeito então diz ao garçom: "Tá bom. Pode mandar a canja de papagaio então." Passaram-se 2 minutos e ele sentiu um puxão na barra da sua calça por debaixo da mesa. Quando ele olhou para baixo, era um papagaio que logo fala: "Meu senhor, pede a canja de galinha que eu entro com os outros $5. O que é que tem 4 patas de manhã, 2 patas à tarde e 3 patas à noite? O ser humano engatinha na infância, anda na fase adulta e usa uma bengala na velhice.
O que é que quanto mais tira, mais aumenta? Terra para fazer um buraco. O que é que nunca volta, mesmo que você grite? O tempo. Por que o livro de matemática se suicidou? Porque tinha muitos problemas. O que é que anda com os pés na cabeça? A sombra. Por que o computador foi ao médico? Porque estava com um vírus. O que o 0 disse para o 8? Belo cinto. O que é que se quebra, mas não cai? A confiança. O que pode encher uma sala, mas não ocupa espaço? A luz.